Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta tarde de sexta-feira. Quero deixar uma reflexão a todo esse povo querido. No livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 13 e o 14, a Bíblia relata que Jesus, ele chegando das partes de Cesaré de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis ser os homens, ser o filho do homem? E aí eles disseram: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E Jesus disse: vocês, que dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Meus amados, confusão sempre houve desde os tempos primórdios. Sempre houve confusão. A confusão, o rolo começou lá dentro do Jardim do Éden. Depois dos dias de Jesus também, as confusões também surgiram. Surgiu confusão no meio dos discípulos. Surgiu confusão no meio da multidão. Surgiu confusão no meio do povo. Isso é notório. Se você ver o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Paulo no sermão. Ele joga o saduceu contra os fariseus. Um acreditava em anjos, em ressurreição, outro já não acreditava, e virou uma confusão terrível. E nós já estamos vivendo há muito tempo debaixo de uma confusão muito grande. O Brasil, o mundo tem vivido uma confusão religiosa muito grande. Os governantes vivem debaixo de confusão. Confusão é uma coisa que tem sido destaque em todo o mundo. Por exemplo, vivemos em um tempo que a confusão religiosa ninguém sabe, porque as pessoas são leigas de Bíblia, não entendem muito, e às vezes são até inocentes, e eu posso até concordar, sem dúvida, e às vezes são carregados por ventos que levam as pessoas a viver uma vida complexa. A complexidade que está na mente das pessoas levam as pessoas a viver uma vida de confusão. E a confusão, ela tem surgido e permeado em vários âmbitos. Deixa eu dizer para vocês, uma certa feita, eu estava ouvindo um padre falando direto por uma cadeia de rádio em São Paulo. E alguém fez uma pergunta para ele: padre, eu queria fazer uma pergunta. Aonde é que o diabo está? Aí o padre disse assim: aonde tem confusão, o diabo está no meio. Porque o diabo, ele já é próprio para fazer confusão. E a confusão é uma coisa que ela tem predominado em todos os lugares praticamente. Por exemplo, hoje, nos dias de Ezequiel, capítulo 22, o capítulo 41 também, relata que a Bíblia diz que o povo nos dias de Ezequiel não sabia discernir o que era certo e o que era errado. Não fazia diferença entre o santo e o profano, era tudo igual. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas acham que tudo é igual, e na realidade não é igual. Isso você pode ter certeza que não é igual. Existem muitas pessoas que elas têm uma visão assim: não, qualquer religião, qualquer lugar leva para o céu. Espera um pouquinho, vai para o céu quem nascer de novo, na água e do Espírito. Não é nascer da igreja, mas nascer da água e do Espírito. Este sim há de alcançar uma vida eterna em Cristo Jesus. Pois a confusão, meus amados, ela vivia. Por exemplo, eu vivi tempo no cristianismo que o cristianismo tinha qualidade. Por exemplo, existem pessoas que acham que a qualidade do cristianismo está em multidão. Não! Se você olhar o capítulo 3 de Daniel, 3 homens mostrou a qualidade da sua fé dentro do império pagão, o império babilônico de Nabucodonosor. Por exemplo, no tempo de Daniel, no capítulo 5, lá na Babilônia, Deus também mostrou a diferença na vida de Daniel para aquele rei pagão e os seus 1000 que estavam no banquete. Então a realidade que nós vivemos é esta. Então nós temos vivido um tempo de muita mistura.
Por exemplo, no tempo antigo, quantas misturas, por que muitos livros se tornaram livros apócrifos, sem inspiração? O caso de Macabeus, o caso do livro de Tobias, o caso do livro de Judite. Por que se tornou uns livros apócrifos? Porque não tem inspiração divina, pois havia necromancia lá no livro dos Macabeus, que as pessoas veneravam pelos mortos, pois havia também outra prática que era chamada de rabinomacia, que as pessoas usavam a prática de fígados de animais. Havia também hidromacia, que consultava Deus por meio da água. Então sempre houve uma confusão religiosa no meio do povo. E nós estamos vivendo em um tempo que essa confusão ela se estende por todos os lados. Pois quando Jesus disse assim, olha, o que os homens estão dizendo que eu sou? Por exemplo, os homens conheciam a história sabia João Batista estava na terra naqueles dias, lá no capítulo 1 do livro de Lucas, relata aqui em Mateus também, capítulo 3, relata sobre João Batista, lá em João capítulo 3, relata sobre João Batista, ele estava na terra. Pois Elias já tinha passado, o povo sabia sobre a história de Elias. O povo conhecia os escritos de Jeremias. Mas a multidão estava confusa, não sabia realmente quem era Jesus. E nós estamos vivendo um tempo que se fala muito sobre Jesus. O nome de Deus é propagado, mas as pessoas não conhecem Jesus como precisava conhecer. Infelizmente, muitos conhecem Jesus por uma fotografia, por um filme, ou porque conhecem a história, mas não conhecem Jesus na íntegra. E Jesus não estava preocupado com o que o povo achava dele. Agora, uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Quero deixar claríssimo. A palavra de Deus ela é poderosa e ninguém nunca vai inutilizar ela. Nunca. Porque é uma palavra de poder e de autoridade. Mas quando Jesus chegou e disse assim para os seus discípulos, olha, eu quero saber o que vocês acham de mim. Porque confusão sempre vai ter. Meus amados, contra a igreja sempre tentaram levantar. Sempre levantaram contra a igreja. Eu vou falar para vocês um tempo atrás, praticamente 9 anos, 10 anos atrás. Pode ser que você não saiba disso, mas eu sei porque eu corri atrás imediatamente. Mas tramitou uma lei que não poderia mais construir templos evangélicos. Quando eu soube da notícia que a lei tramitava, eu corri, fiz a planta da igreja. Falei, pelo menos na hora que essa lei aprovar, eu estou com a planta da igreja, já construindo a igreja. Foi que eu fiz, eu corri, e eu entrei em contato com políticos, e eles disseram para mim que essa lei estava tramitando mesmo. Mas eles não conseguiram por causa da democracia que há no país. Pois uma coisa é certa, a liberdade religiosa, ela é exposta para qualquer vínculo religioso. E não pode ser violada, é inviolável. Agora, tudo bem, estamos vivendo em um tempo que estão proibindo o fluxo de pessoas por causa desse mal que está sobre a terra. Mas servir a Deus, adorar a Deus, isso não tem quem possa impedir neste país. Uma igreja segue o Estado laico. Pois eu volto a repetir, algum tempo atrás, tentaram impor que todos os líderes religiosos teriam que ter um curso de bacharelado teológico. Eu não sou contra, deixa eu dizer para vocês, mas eles não conseguiram por causa da liberdade religiosa. Então muitas coisas tentaram e tentam
para tentar sufocar o cristianismo. Mas uma coisa eu vou dizer: cada cristão tem que saber qual é o Jesus que está na sua vida, quem é o Deus que está na sua vida e que te chamou. Pois Jesus parou seus discípulos e disse: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que coisa linda! Pois pode levantar quem quiser, pode levantar quem quiser. As portas do inferno, Jesus disse para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Meus amados, usando uma tipologia bíblica, quando Deus deu o sono para Adão, quando Deus deu o sono, que Adão dormiu, que Deus tirou a costela de Adão, e ele deu a sua esposa, que foi Eva. Assim também, quando Jesus desceu na sepultura, quer dizer, não desceu, que ele foi colocado numa gruta, mas quando Jesus morreu, que foi sepultado, o que Deus fez? A ressurreição de Jesus, Deus deu a sua noiva, a sua igreja imaculada, santa, irrepreensível, sem mácula, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 5. E o mal, as portas do inferno não têm poder contra a igreja de Jesus. Brasil, com tudo esses levantes que tem, mas ainda temos a bênção de Deus e a liberdade. Pois quando a Bolívia estava num trâmite de fechamento, eu fiquei com medo. Eu estava na Bolívia, no norte da Bolívia, e eu fiquei com medo de ficar fechado lá, porque as igrejas iam ser toda bloqueada e tudo, tinha o prazo de tempo. O homem lá conseguiu ganhar o plenário, conseguiu ganhar o Senado, conseguiu, e por fim, Elvis Morales, o que aconteceu com ele? Ele queria impor o comunismo na Bolívia. Infelizmente a situação é, só que tem uma coisa: um dia vai chegar todos diante de Deus e vai dar conta de tudo que fez, coisa por coisa, pecados por pecados, subornos por subornos. Vai dar conta diante de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão patenteadas e nuas diante dos olhos daquele que temos que tratar. Hebreus 4, versículo 13. Então vivemos os dias em que a confusão toma conta, mas a igreja de Jesus prossegue. A igreja de Jesus tem poder, a igreja de Jesus tem autoridade, a igreja de Jesus tem o que o mundo não tem. A igreja tem poder sobre os demônios, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre o mal, porque Jesus deu este poder e esta autoridade. Preciso de Jesus, e ninguém vai arrancar, ninguém pode tirá-lo, porque Ele deu este poder. Por isso que existe uma razão muito linda. Jesus não estava preocupado o que o povo estava achando, mas Ele queria saber dos seus discípulos, o que os discípulos achavam dele. E Pedro imediatamente se manifestou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, podem fazer o que quiser. Eu, esses tempos agora, estava indo no mato, pregar no mato, culto no mato. Eu não obrigo ninguém a ir para o mato cultuar, mas eu estava indo e levando. Quem quisesse ir seria responsável por si próprio. E se um dia acontecer qualquer problema, ninguém vai fechar minha boca de louvar a Deus, de adorar a Deus. Deus abençoe você, e que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.